Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 27 de novembro. Olha só, como vocês estão vendo aí, já estamos com a mesa cheia aqui. Bem, antes de apresentar os companheiros, de me apresentar, lembrar dos nossos recadinhos aí super importantes para a nossa TV. Pedir aí para o companheiro verificar se você já curtiu o vídeo, se não, curta o vídeo. Compartilha aí o nosso link 24 horas nas suas redes sociais. Divulga aí para o pessoal que nós temos uma TV que é independente e revolucionária. Então, depois também, quando acabar o nosso programa, se você quiser compartilhar com seus amigos, especificamente o Reunião de Pauta de hoje, você pode procurar no acervo de vídeo do canal o Reunião de Pauta de hoje. E também contribua com a nossa TV, isso aí ajuda a nos manter atuando aqui 24 horas no ar. Você pode contribuir com super sticker, com super chat, tornando-se um membro da causa operária. Então, dê essa força aí para a nossa TV, que é independente e revolucionária. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Mas antes de passar para a Marília, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Até passo para a Marília também comentar um pouco mais sobre eles, porque nós temos aqui o Pedro Bulamac e o Uriel Chiroman. Agora eu falei tudo errado o nome, que eu estava treinando, mas aí foi errado. Mas eles são os nossos jovens do DF. A nossa juventude estão aí atuando muito bem com o movimento estudantil no Distrito Federal. Então, eles estão aqui em São Paulo, participaram da nossa conferência e continuaram aqui para nos ajudar, para fazer o trabalho de militante aqui em São Paulo, conhecer também como funciona o trabalho aqui. Enfim, são aí os nossos jovens militantes e estão estreando no estúdio COTV. Então, a voz que eles estão até um pouquinho nervosos. Então, uma coisa, mandem superchat em apoio à nossa juventude, dando aí uma força ao Pedro e ao Uriel. Mostrem aí que vocês apoiam que a juventude faça um trabalho revolucionário. Então, agora eu passo para a companheira Marília. Muito bom dia, Marília. Aí também comenta mais sobre a atuação da juventude, qual esses dois aqui têm um papel muito importante. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão assistindo aqui o Reunião de Pauta. É um prazer estar aqui de volta no programa. Como a companheira Isa comentou, o Uriel e o Pedro são da juventude do Distrito Federal, meio que do Centro-Oeste, porque a gente teve a oportunidade de aprovar a greve em vários locais do Instituto Federal de Goiás, né, do IFG, e por conta disso a gente tem uma organização política ali nesses locais. Acho que é importante destacar essa questão, né, porque finalmente o início da greve contra o EAD, contra a volta às aulas e pelo Fora Bolsonaro foi dado ali no Distrito Federal, onde a gente iniciou esse trabalho, e esse trabalho ele vem crescendo em todo o Brasil. Então é importante a gente destacar essa experiência aí em primeira mão, né, sob a coordenação da JR e o pessoal ali que estava diretamente envolvido. Então, bom dia a todos, gente. Bom dia, então, já começando aqui, vamos, como de costume, começar com o coronavírus. Nós temos aí atualizar os dados aqui do Brasil e também a situação na Itália. Eu gostaria de destacar, já que foi aí dos países que tiveram a situação mais crítica da pandemia na Europa, e agora com a segunda onda, novamente nós vemos aí os números alarmantes em relação à pandemia no país. Então, a Itália voltou a ultrapassar 800 mortes por Covid em 24 horas, um número aí que a gente via acontecer no início da pandemia, mas agora com a segunda onda volta a ter esses números altíssimos. A Itália ainda tem, só um minuto aqui, eles tiveram como balanço também de novos casos 29 mil nas últimas 24 horas, somando então eles já tiveram aí 1.500.000 casos confirmados da doença. E
Bom, só para que ainda esse número não é o recorde de óbitos no início da pandemia. Eles tiveram números maiores, mas está bem perto desse número. E só para também confirmar a questão das vítimas, eles tiveram 52.850 vítimas fatais aí pela pandemia. É um dos países aí que teve a situação mais crítica. Ontem também, em relação aos Estados Unidos, nós tivemos um número recorde também de contaminados. Eles tiveram em apenas 24 horas 200 mil casos confirmados de coronavírus, mostrando que lá a situação é bem grave também. Eles também estão numa situação de recorde em relação às internações, estão aumentando aí os números de pessoas internadas. E, só para atualizar também a questão mundial, nós temos aí 60 milhões de casos do novo coronavírus em todo o mundo. E os Estados Unidos, com 13 milhões de casos confirmados, é o país aí que lidera a situação, a gravidade da pandemia no mundo todo, né? Bem, já passo para os companheiros comentarem, aí eu já deixo só aqui confirmar, eu passo depois os números aqui do Brasil. Marília, se quiser começar. Bem, eu acho que já foi bem destacado essa questão do aumento da pandemia em todo o mundo, né, não só no Brasil. Destacadamente, a gente tem os piores casos nos locais onde a política neoliberal é mais acentuada, né? Conforme a política neoliberal se acentua, a gente vê uma piora no número de casos. Exatamente, a gente vê que essa questão da volta às aulas presenciais em meio à pandemia, que é uma política neoliberal que exatamente visa aí, o aumento dos ganhos financeiros. A gente chegou a destacar sobre os estudos que indicam que a permanência das aulas presenciais paradas, né, quer dizer, isso daí implica em uma queda de 1,5% do PIB internacional. Quer dizer, a volta às aulas, então, é uma demanda direta ali do mercado financeiro. Então, exatamente nesse sentido, a gente vê aí que todas as medidas que são tomadas nesse sentido, elas finalmente implicam também no aumento do número de casos, exatamente porque segue uma política neoliberal de predomínio total do mercado financeiro, da lógica capitalista, em detrimento dos cuidados em relação à população, que são a questão essencial em meio à pandemia, né? Na contramão, a gente vê aí que os países onde o neoliberalismo ele é muito rarefeito, como, por exemplo, a Venezuela e Cuba, eles têm situações muito melhores para a população, né? Quer dizer, a taxa de mortalidade é baixíssima e a segunda onda não chega aí nesses países, né? Só para destacar essas questões. Exato. Para atualizar aqui, você tem os números? Então, eu passo para você, Uriel. Tenho não. Ah, não, achei que você fez Não, eu só queria enfatizar uma questão sobre esse tema também, que se lá tá ruim, na Itália, onde foi um país que teve uma das quarentenas mais bem aplicadas e mais rigorosas, até porque começou lá a pandemia, aqui no Brasil fica um completo chiqueiro, né? Lá os números estão altíssimos, assim como nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil a gente não tem nem teste para saber de fato quais são os números ou como é que está a situação, mas a gente vê, além da volta às aulas presenciais, como a Marília bem colocou, eles estão reabrindo boate, as coisas de cultura, a gente vê quando a gente sai na rua, tá todo mundo sem máscara, os bares estão lotados, então assim, é como se a gente tivesse imunidade de rebanho mesmo, como já foi colocado. A pandemia aqui no Brasil já acabou, enquanto no resto do mundo está voltando aí com todas as forças. Especialmente sobre o caso da Itália, eu acho importante ressaltar também o nível que a crise econômica de lá chegou, né? Chegou a um ponto que as pessoas estão falando agora em uma nova onda de pobres, assim, né? Um novo povo faminto. Exatamente porque o modelo econômico neoliberal simplesmente não consegue segurar essa crise do capitalismo, e isso fica, como a companheira Marília colocou, né? Especialmente evidente nos países imperialistas, né? Que tem aí a principal representação desse tipo de economia, que coloca a população completamente à sorte, enfim, desamparada, né? Exato. O caso também
dos Estados Unidos, que você vê aí um aumento muito grande de pedidos de tipo seguro-desemprego, de pessoas que ficaram desempregadas. E lá já é comum você ver pessoas fazendo filas gigantescas para pegar sopa. E aí você olha e pensa, nossa, é o país mais rico do mundo. É quase uma coisa da crise de 29, assim. Exato, uma coisa assim, passando por uma crise imensa. No começo mesmo da pandemia, a gente até chegou a passar umas imagens de pessoas fazendo fila com carro, aqueles carrões mesmo dos Estados Unidos, mas era uma fila para pegar algo tipo uma cesta básica. Então, a crise, a imprensa ela não destaca dessa maneira, né? Mas a partir dessas notícias que nós vamos pescando, né, para analisar a situação, a gente vê que de fato é muito crítico, né? E aqui no Brasil, já que a gente também já está falando aí da crise, aqui no Brasil o desemprego atingiu um recorde de 14,6% agora no terceiro trimestre. O número de desempregados aumentou em 1.300.000 em 3 meses, chegando então aí a 14.100.000 pessoas que estão desempregadas, né? E isso daí mostra também o aprofundamento da crise aqui no Brasil, que é evidente, né? Um país aí muito menos preparado do que os outros países imperialistas, com uma crise mundial cada vez mais atingida. Bem, só para então a gente aqui atualizar em relação ao número da pandemia, ficou faltando, nós ontem, nas últimas 24 horas, tivemos 698 mortes causadas pelo coronavírus aqui no Brasil. Então, no total, temos 171.497 óbitos. E de casos confirmados, temos aí 37.672 nas últimas 24 horas. Somando, então, aqui no Brasil, nós temos 6.204.570 brasileiros que já tiveram ou estão com coronavírus. E sempre lembrando, né, que nós anunciamos esses números, mas nós não confiamos nele. Nós aí sabemos que, além da subnotificação, além das pessoas que não conseguem fazer os testes, tem aí toda uma manipulação dos dados. Bem, é isso. Algum comentário a mais? Marília, podemos continuar a pauta? Sim, acho que Marília travou um pouquinho. Então, podemos continuar. Beleza. Vamos lá, então. Próximo. Bem, eu queria já que os nossos marinheiros de primeira viagem aqui no estúdio, colocar eles mesmo, então já na prática, que é assim que se torna um bom militante. E eles têm aí notícias para contribuir com a nossa pauta. Você quer começar, Ariel, com a questão do aumento das penas? Posso começar sim. Um segundinho. O Senado agora aprova uma pena maior para crimes com motivação homofóbica, né? Foi um projeto aí muito insistido pelo Fabiano Contarato, que é um senador aí da Rede do Espírito Santo. Ainda não foi definido por quanto tempo será a pena, né? Quando será aumentado, mas com certeza isso foi uma grande vitória aí para toda a população LGBT, que agora os criminosos aí que cometem casos de racismo, de homofobia, vão ficar mais tempo aí sofrendo na prisão, nas condições que a gente está vendo atualmente, né? Que é o nosso sistema penitenciário, passando fome, aí correndo risco de pegar coronavírus, porque não tem nenhum tipo de EPIs ou de materiais de higiene, nem nada assim. E como argumento, eles ainda se utilizam do caso do João Alberto, né, que causou revoltas aí no país inteiro, como um ápice aí da própria mobilização do povo negro, da luta do povo negro, bem como da luta dos próprios trabalhadores. Mas agora, para resolver o caso da violência policial contra os negros, vamos aumentar a pena aí dos homofóbicos, né? É a polícia que é responsável pela morte da população, pela morte dos trabalhadores, mas aí você vai transformar isso em ainda mais caso de polícia para eles resolverem. A gente vê que toda essa demagogia acontece com os negros, com as mulheres, com os LGBT, que na verdade é pura demagogia e não resolve nada, né? Você não vê que não tem nenhuma preocupação da independência desses setores oprimidos. É só para aumentar de fato a pressão para toda a população. Algum comentário, Pedro?
Bom, acho que é só mais uma prova da demagogia absurda aí desses setores, né? É a mesma coisa da lei pela criminalização da homofobia, né? A gente viu que a primeira pessoa que foi presa por conta dessa lei foi uma pessoa trans. Verdade. Então você vê, é uma coisa que não resolve absolutamente nenhum aspecto da luta desses setores da sociedade, que pelo contrário coloca o Estado com cada vez mais poder para esmagar a classe operária, né? Finalmente estabelecer um verdadeiro Estado policialesco em cima de todas essas questões, né? Exato. Passo para Marília. Eu acho que é importante destacar essas. Eu acho que é importante destacar essas questões porque a gente está vendo aí um aumento do que a gente chama de punitivismo da esquerda. A gente viu isso em maior grau no caso do Robinho, no qual a gente nem sabia se ele tinha estuprado ou não, mas a esquerda já queria a cabeça do cara. Quer dizer, eu acho que é importante destacar isso daí porque parece que esses setores não conhecem o Estado capitalista no qual a gente vive, né? Quer dizer, que as leis, elas não são entidades... tá com cara da Cândida aqui. Ele passa todo dia de manhã. Bem, as entidades capitalistas, elas não são... quer dizer, as leis, elas não são entidades abstratas nesse sentido. Quem vai aplicar as leis são os mesmos juízes que condenaram Lula sem provas, uma certa convicção do imperialismo. Quer dizer, finalmente o que a gente vê é que essa política de aumentar as punições e tudo mais, na verdade elas corroboram com a política de culpar o pobre de tudo, né? Porque finalmente o que a gente vê é que a característica que é condenada dos jogadores de futebol brasileiros, por exemplo, é exatamente o fato deles serem pobres e negros, né? Porque finalmente os jogadores de futebol do Brasil são todos negros, diferente do Maradona, por exemplo, que é branquelo e tudo mais. Aqui, por exemplo, esse fato que o Pedro falou, né? Que o primeiro preso por conta da lei da criminalização da homofobia foi um trans. Quer dizer, foi um trans pobre, né? Quer dizer, não era aquele pessoal rico e tudo mais, que nunca vai ser preso por motivo nenhum. Foi o cara pobre ali que estava brigando na favela. Finalmente a polícia lá já queria prender os dois. Prendeu um por causa da criminalização da homofobia, deve ter prendido outro por outro motivo também. Quer dizer, finalmente, quem vai aplicar a lei é a polícia que é genocida. É aquela polícia que já é treinada para prender os pobres. Quer dizer, você vai dar mais armas na mão desses setores. O que a gente coloca é que a gente precisa de uma organização de autodefesa, a gente precisa aí de toda uma política de lutas desses setores e não de uma política aí que vai aumentar o aparatamento do Estado capitalista. E pelo contrário, vai aumentar aí a própria opressão contra esses setores. Até porque a polícia não é um setor que não é homofóbico, nem nada disso. Se fosse assim, o primeiro setor que a gente ia prender era a própria polícia. Só que ninguém vai prender a polícia. Quer dizer, por isso só a gente vê que não vai funcionar esse tipo de coisa. Então eu acho que essa é uma questão essencial. Da mesma forma que, por exemplo, o Biden, ele é acusado de estupro nos Estados Unidos. Mas ninguém levantou essa questão no momento em que toda a esquerda se colocava em favor ao Biden. Quer dizer, você vê que na verdade é uma coisa para atacar o futebol brasileiro e não para, de fato, resolver o problema do estupro, né, em ordem mundial. Exato. Essa questão das penas nunca são para resolver a questão dos oprimidos mesmo. É pura demagogia. E a esquerda que, como a companheira Marília falou, cada vez mais pede punição, na verdade não percebe que isso é uma política da direita. A direita é que, para tudo, em vez de analisar, de
pedir uma solução para os problemas sociais, que são os responsáveis por essa violência, eles colocam aí que você tem que prender mais, em todos os casos. Eles, de roubo de celular, de roubo de fruta na feira, até crimes relacionados a o que você faz contra as outras pessoas, eles sempre têm a mesma solução: prender, prender, prender. Não é à toa que no Brasil a gente tem quase 1 milhão de pessoas presas, mas nem por isso a nossa sociedade é mais segura, é mais humanitária, é mais igualitária, nem nada disso. A gente vê que quando mais aprofunda aí a crise social, aumenta a violência, mostrando que o resultado é a questão econômica das pessoas que praticam esses crimes, das pessoas que sofrem esses crimes, no caso das mulheres, dos LGBT, da juventude, que são bem mais violentados na sociedade, justamente por conta da opressão, né, da situação de opressão, falta de independência financeira, enfim, falta aí de inúmeras coisas que a sociedade não possibilita, então eles acabam sendo mais vítimas de violência, também muitas vezes praticando mais, no caso da juventude. E aí você ficar nessa questão, vamos prender, vamos fazer mais pena, aumentar para 45 anos se você xingar uma pessoa gay. É uma política da direita, que a esquerda, a partir dessas pautas identitárias, cai feito patinho nessa história. E tanto que, como a companheira Marília até colocou a questão do Biden, acaba apoiando figuras como o Biden, como a Kamala Harris, só porque eles estão fazendo aí total apelo da questão identitária, mas na verdade são genocidas. Na verdade, Kamala Harris, aí, apesar de ser uma mulher negra, todo mundo fica fazendo propaganda, ela foi responsável por milhares de prisões de pessoas, de negros, de latinos, dos setores mais oprimidos dos Estados Unidos. E também lá, do mesmo jeito, os Estados Unidos tem quase 3 milhões de pessoas presas. Se eu não me engano, se não for isso, é até mais. E mesmo assim também a gente vê que os Estados Unidos não é exemplo de nenhuma sociedade igualitária, humanitária, nem nada disso. Mostrando claramente que aumento de pena, prender todo mundo, não resolve absolutamente nada. Bem, já encerrando esse debate, eu vou desejar aqui um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Pedir aí para todo mundo que de fato está acompanhando, desejar aqui seu bom dia, porque eu acho que o YouTube está boicotando a nossa audiência. Mas vamos lá, já um bom dia para o Estúdio M5, Arthur Freitas, Sérgio A. Rodrigues, Estúdio M5, quem mais? Demian Moreno também está aqui. Eustáquio Castro, companheiro, ele está perguntando aqui a questão de ter célula em Juiz de Fora. Entre em contato com o telefone que está na descrição do vídeo, que a secretaria que é responsável aí por saber onde tem célula e tal, pode te responder melhor do que os companheiros aqui da CLTV. A nossa companheira Maria Ângela Bidu, que também está aqui, Cecília Maria, quem mais? Marco Viterbo, Renata Diniz. E, para quem está chegando agora, os companheiros que estão aqui na mesa conosco, convidados de hoje, o companheiro Pedro e o companheiro Uriel, são aí da nossa juventude do DF, então contribua aqui com o Superchat para dar esse apoio para os nossos companheiros que estão participando do estúdio a primeira vez. A companheira Silva Mir também está aqui, então não deixe de contribuir com a nossa TV. Teve uma questão aqui sobre o movimento lá no DF. Eu vou fazer a pergunta aqui, se vocês souberem responder. Se der, expliquem o atrito com o MUP, que pelo jeito tentou conter a luta dos estudantes em Brasília. Vocês podem... Se eu quiser comentar sobre eu passei por essa experiência pessoalmente, então tenho certa autoridade para falar a respeito. O MUP é um movimento para uma universidade popular, né, que é organizado pelo PCB. E eles falaram que estão tentando puxar a greve, estão tentando fazer toda uma mobilização. E a gente foi convidado por pessoas do próprio MUP para participar do movimento lá na UNB, no Distrito Federal. E a gente sempre ressaltando, né, que a posição do DCE era uma posição criminosa, porque eles não chamaram nenhuma assembleia durante toda a pandemia, deixaram os estudantes aí no EAD, que estão trancando, cada dia tem mais estudantes trancando, tem uma evasão enorme, né, além da iminência da volta às aulas, né, que a UNB já deu muitos indícios de que vai voltar às aulas no ano que vem.
a gente faz uma campanha ferrenha para que o DCE chame uma assembleia. E se o DCE não chame uma assembleia, que a gente chame uma assembleia e chame a greve, né? Assim como já foi chamada a greve e muitos alunos fizeram a greve lá no setor leste, que é uma escola secundarista lá do Distrito Federal. Mas colocando essas discussões sempre, a gente deu um racha dentro do MUP, que era basicamente organizado pelo JC. E com esse racha, eles fizeram uma reunião bilateral, como eles chamam, né, uma reunião separada, e avisaram: vocês estão expulsos do MUP porque vocês são contra o centralismo democrático. Assim. Muito democrático, tomaram decisões sem fazer nenhuma consulta com o movimento. Eles falar, vocês não podem criticar o DCE. Exatamente. Gente, essa foi a motivação deles. O DCE lá da UNB ele é controlado pelo PSOL. E como é o JC, eles têm alguns cargos, algumas coisas no DCE, eles não podem criticar a posição extremamente capituladora do DCE. Nesse sentido, né, o que eles entenderam, não, se eles vão criticar o DCE, é melhor eles saírem. Né? Finalmente, eles não são a favor da greve, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Se vocês quiserem mais informações, inclusive, sobre esse episódio, vale conferir a matéria que a gente fez lá no DCO, causaoperário.org.br, vocês darem uma olhadinha melhor em o que rolou. Legal. Comprova aí que o PCdoB finalmente é uma sublegenda quer dizer, o PCB aí é uma sublegenda do PSOL mesmo. Está se deteriorando aí como partido, como a gente pôde ver no resultado das eleições também. Exato. Bem, a Marília, você quer comentar também? Sem áudio, Marília. Bem, acho que é importante isso que o companheiro Ariel comentou, né, sobre o racha da MUP e do PCB. Lembrando também que eles esse racha ele foi levado exatamente por um setor que era favorável à nossa política, né? Quer dizer, mesmo antes de chamarem a gente para as reuniões, a gente já fazia reuniões do Comitê de Luta Estudantil, eles já chegaram a participar, fizeram intrigas ali e saíram do coletivo, né? E em seguida começaram a fazer reuniões às escondidas do nosso próprio comitê. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas a questão é a seguinte, um setor do PCB que era contrário a essas reuniões às escondidas da gente, sempre lançava o link pra gente, falando, vão me xingar aqui, mas eu tô lançando o link porque eu acho que vocês que estão fazendo o negócio mesmo. A gente ia lá e entrava, eles expulsavam a gente do link. Depois a pessoa vinha falar que xingaram eles e tudo, mas sempre lançavam um link pra gente. Até que a direção estava muito desmoralizada, chamou a gente pro movimento deles, só que eles não conseguiram conter a gente dentro do movimento deles, né? Quer dizer, a gente mantinha a nossa posição, mesmo com a pressão deles, contrária. Quer dizer, a posição de fazer a greve, de lutar contra o EAD, de lutar pelo fora Bolsonaro, contra a volta às aulas, tudo isso foi mantido mesmo dentro do movimento deles. O que fez com que eles decidissem, de forma completamente antidemocrática, chamar aquela reuniãozinha de cúpula, né, só com a gente para finalmente expulsar a gente do movimento. O que a gente vê de fato é que há toda uma crise em torno da questão do PCB. A gente via ali que o PCB ele era fundamentalmente estruturado no movimento estudantil. Eles lançaram aí essa campanha por uma unidade, por uma universidade popular, mas ainda esse movimento ele na verdade não existe, né? A gente vê aí que ele não tem uma mobilização verdadeira, nessa situação da pandemia, ele não tem uma solução para os problemas da juventude em meio à pandemia. E esse episódio é claramente a falta de posição desse movimento para a situação da juventude, né? O que a gente vê de fato é que essa esquerda dita radical, na verdade ela é uma sublegenda do PSOL. Quer dizer, a gente fica claro com a relação que eles tiveram nas eleições, não só nas eleições municipais e tudo mais, mas a gente já vinha aventando essa questão com a própria eleição
da Uni, né, em 2019, na qual eles fizeram um acordo ali com o PSOL para fazer uma frente, e de fato a gente viu que essa frente do PSOL e PCB se generalizou em todos os locais. Então, exatamente, a gente vê essa frente se formando e, na verdade, uma deterioração total do PCB e uma crise ainda dos setores direitistas da esquerda, como o próprio PSOL. Acho que é importante destacar essas questões, né? Porque eles só sobrevivem com a paralisia do movimento estudantil e dos movimentos em geral. Mas quando é colocado uma alternativa de luta de fato, eles entram numa crise terminal, né? É isso aí, muito obrigada, companheiros, pelo esclarecimento. Muito bem respondido para o nosso companheiro Estúdio M5. E aí, já entrando no nosso tema principal, né, em relação aí ao manifesto que os empresários fizeram aí em apoio à candidatura de Boulos. O manifesto é um pouco longo, não dá para ler na íntegra, né? Mas a gente pode destacar alguns trechos e comentar a partir disso. Então, esse manifesto aí representa 50 investidores e empresários. E tem aí como algumas partes que eu gostaria de destacar, para a gente fazer um comentário, que eu acho que mostra, de fato, o caráter desse apoio ao Guilherme Boulos e à Erundina, né? Tanto que o manifesto ressalta que Boulos tem como vice a deputada Luísa Erundina, do PSOL daqui de São Paulo, ex-prefeita que governou São Paulo com responsabilidade fiscal e inovação. A gente sabe o que significa isso, né? A Erundina foi responsável por acabar aí, por reprimir uma campanha, uma greve muito importante dos motoristas. E eu acho que é por isso que eles já destacam, né, a Erundina, porque eu acho que eles destacam assim, ó, ele tem alguém que vai dar uma controlada. Mas, na verdade, também eles falam que o Guilherme Boulos é uma aposta inovadora, mas não excessivamente arriscada. Que mostra que os empresários, que a burguesia, pode confiar no Guilherme Boulos. Porque, apesar aí de todo esse discurso revolucionário que ele tem, toda essa demagogia que ele faz com o movimento dos trabalhadores sem teto, de fato, ela não é uma grande ameaça ao regime. E aí também, uma coisa que no final, eles colocam, né, que São Paulo não será a primeira capital financeira a ser governada pela esquerda. Londres, sob o comando do seu prefeito Sadiq Khan, se tornou a capital do cosmopolitismo na era Brexit. Uma gestão Boulos voltaria a fazer de São Paulo uma cidade voltada para o futuro, empreendedora e inovadora. Será um prefeito de vanguarda para enfrentar os desafios de um mundo pós-pandemia. Então, até estava comentando aqui na discussão da pauta com os companheiros, que eu acho que isso é uma sinalização de um setor da burguesia, que o Boulos, de fato, pode ser uma figura aí que vá dar uma controlada na crise, que isso é óbvio, né? Essa crise pós-pandemia ela é evidente em todos os países, aqui no Brasil não vai ser diferente. Mas aí, como ele tem esse viés esquerdista, essa demagogia com a esquerda pequeno-burguesa, com a classe média, ele pode aí ser capaz de dar uma controlada. Aí a gente até comentou, né? Seria aí o tipo Biden, que tem uma política favorável ao capital, uma política favorável aí à direita, ao neoliberalismo, mas eles fizeram aí toda uma campanha de que ele seria o representante dos oprimidos e tal, igual a gente vê acontecendo com o Guilherme Boulos. E aí, para passar para vocês, gostaria de destacar os nomes aí do grupo que subscreveram. Tem dentro empresários, né, investidores, tem ex-banqueiro de investimentos e, inclusive, empresário do agronegócio. Você vê aí, é um setor super revolucionário. A gente chegou, a polarização na sociedade é tão grande que até os empresários, banqueiros, investidores estão virando socialistas. Assim, é incrível, né? É um milagre mesmo. O Brasil é o lugar dos milagres. O milagre da pandemia, milagre do socialismo, muitos milagres. Bem, Marília, passo aí para você comentar e depois aqui os nossos companheiros. Eu acho que é importante essas colocações, né?
principalmente essa questão dos milagres. O Boulos, ele falou que vai fazer o socialismo numa só cidade, o desenvolvimento da posição stalinista, que é o socialismo num só país, quer dizer, é o stalinismo radicalizado, né, digamos assim. E nesse sentido a gente teria que falar que essa posição do socialismo num só país já era uma posição ultra de entrega, né, das posições de luta para o imperialismo, e a gente vê de fato essa posição no Boulos. Acho que é importante destacar também que os signatários do manifesto pró-Boulos, eles também foram signatários do movimento Somos 70%. Quer dizer, são signatários da Frente Ampla, né? Então, exatamente o que a companheira Isa falou. A mobilização do Biden, quer dizer, a manobra Biden, é exatamente a manobra da Frente Ampla. Quer dizer, juntar ali um setor da esquerda para apoiar um candidato ultradireitista. Na verdade, o que a gente vê com Boulos é uma pessoa que é ultradireitista, que finalmente fez acordo com Dória, acabou com as mobilizações das torcidas organizadas, apoiou o golpe, quer dizer, tem todo um histórico direitista que finalmente promove uma confiança no setor financeiro e tudo mais. Quer dizer, ele já demonstrou pela prática que ele vai fazer as coisas direitistas que ele precisa fazer. Ele já fez a lição de casa. Então, por isso que eles falam que o Boulos ele não é uma saída radical, não é nada disso. Na verdade, ele já demonstrou confiança aí para esses setores. Inclusive, o próprio Boulos é signatário do movimento Somos 70%. Então, ele já tem ali uma relação anterior a isso. A gente também destacou que no dia de ontem, inclusive, que o Boulos ele tem feito uma série de reuniões ali na Avenida Faria Lima, né, que é conhecida aqui em São Paulo por ser a avenida dos empresários e dos grupos financeiros aqui de São Paulo, exatamente para mostrar que, na verdade, ele fala desmistificar as suas posições para esses empresários. Não queria que alguém me explicasse o que é isso, né? Desmistificar as posições para os empresários. Porque, por exemplo, as posições do PCO são para expropriar a burguesia. Isso aí não tem nenhuma mistificação. Se a gente chegar ali na mesa de um empresário, ninguém vai receber a gente. E com razão, a gente também não vai querer ser recebido pelos empresários. Porque a nossa posição é essa. Não tem o que desmistificar. Então você vai ver, o Boulos vai desmistificar as posições dele. O que é isso? Na verdade, ele vai falar, não, eu falo isso daí só para fazer demagogia. Na verdade, a minha posição é essa. Minha posição é acabar com as leis trabalhistas. Minha posição é acabar ali com o movimento de ocupação de terras, de casas e tudo mais. Lembrando que um dos signatários do Manifesto Pro Boulos é inclusive do grupo de latifundiários. Quer dizer, o Boulos, que teoricamente representa um grupo de ocupações, ele é apoiado por um grupo de latifundiários, o que é um completo contrassenso. Quer dizer, vai mostrar que ou um setor ou outro está completamente maluco. E a gente vai ter que falar que não é o setor dos latifundiários. Então, quer dizer, ou ele é pró-latifundiário ou ele é pró-ocupações. Não dá para ser os dois. Então, quer dizer, é aquela questão dos milagres aqui do Brasil. Ele junta latifundiários com grupos de ocupadores. Ele vai fazer o socialismo num só município. Todas essas coisas que, na verdade, então que ele vai, se ele for eleito, ele vai travar um governo extremamente difícil. E mesmo se for eleito, essa campanha que não é só para as eleições de São Paulo. Lembrando que as eleições de São Paulo, que é o centro político do Brasil,
também não para nada. Nesse a gente vê para do Boulos como candidato de 2022 e exatamente um candidato que vem a substituir o que o Estadão bem disse, o lulopetismo, quer dizer, substituir o Lula nas eleições. Então, quer dizer, é uma operação extremamente maliciosa que a gente tem que combater com unhas e dentes. Passa a bola aí para os companheiros. Exato. Bem, Pedro, Ariel... Eu acho que uma coisa, além do que a companheira Marília colocou, que a gente percebe na Frente Ampla, é que esses partidos como o PSOL, o PCdoB, eles vão se adaptando cada vez mais, né, a tudo que o regime burguês pede e impõe para eles. A gente vê uma característica muito oportunista desses partidos, completamente. Por exemplo, o Boulos, ele atacava freneticamente o PT porque é um partido que faz conciliação de classe, faz aliança com os banqueiros e tudo, e agora ele está fazendo uma aliança aberta com setores mais nefastos aí da sociedade. Recebendo apoio, né? Apoio declarado e tal. Fazendo reunião e tudo. E é justamente isso que a Marília falou. Né? Eles fazem tudo isso para desmantelar o PT e acabar com uma candidatura que é realmente operária, que tem aí uma história de luta e é capaz de mobilizar os trabalhadores, que é a candidatura do Lula. Né? Então a gente vê como a nossa política se contrapõe diretamente à política da Frente Ampla. Que a gente é o único partido agora que está chamando aí de fato Lula presidente, a mobilização dos trabalhadores, enfim. Sim, exato. É uma manobra mesmo para que não se encerre aqui em São Paulo, porque eles estão fazendo aí um laboratório, né? Coisa que a gente vê a burguesia fazendo, né? Em questão a golpes e tal. Eles sempre fazem um laboratório para depois ampliar essa política e, de fato, é isso. E você falou, né, Uriel, que Lula, né, seria um líder da mobilização dos operários. A gente vê que o Boulos é um líder da mobilização dos empresários. Porque, inclusive, aqui em São Paulo, os lugares que ele tem mais voto é onde vive a pequena burguesia e a burguesia. Então, e o movimento sem teto mesmo, trabalhadores sem teto, você quase não vê na campanha deles. Né? Até porque onde tem um latifundiário e pessoas que lutam por um espaço para morar, acho que não dá muito para fazer essa reconciliação de classe, né? Eu acho interessante perceber isso daí que o Uriel colocou com as próprias eleições, né? Que a gente vê que no começo das eleições municipais, o Boulos ele ainda estava com aquele traje de esquerdista paulista, né? Tava lá defendendo tal posição identitária, defendendo tal pauta. E à medida que foi chegando mais próximo do dia, efetivamente, das eleições, ele começou a defender as posições mais direitistas possíveis, né? A gente tem um exemplo claro da própria questão da GCM, né? Ele defendendo lá, colocando que vai investir mais, aumentar os efetivos da GCM, inclusive estabelecer unidade de policiamento na própria periferia, né? Ou seja, ele começou como um candidato da periferia e é exatamente isso que foi colocado, né? Agora um candidato claramente dos empresários, latifundiários e setores mais grotescos daí de toda a política nacional. Exato. Isso daí da GCM é importante destacar que o Boulos, a crítica que ele fez ao Bruno Covas era que ele não teria investido tanto, não teria dado o investimento necessário para a Polícia Militar e para a GCM. Então, você vê, está criticando aí que um governo de direita fascista, como o do Bruno Covas, do PSDB, não equipou corretamente a polícia, que a única função é reprimir a população. Assim. Fato, é uma campanha totalmente direitista e agora, perto do dia mesmo das eleições, você vê que cada vez mais escancaradamente direitista, até com apoio aí de empresários, latifundiários. E não adianta o pessoal vir falar que é fake news do PCO, né? Porque você coloca aí manifesto em apoio ao Boulos, que você encontra o manifesto, inclusive indico aí para os companheiros procurarem, ler e tal, porque tem bastante coisa interessante no manifesto. Com certeza também o nosso Diário Causa Operária destacar aí, fazer polêmicas com isso, então continue nos acompanhando. E rapidinho, muito rapidinho, a gente passa as fotos do velório do Maradona. E a gente estava até aqui comentando, né, para destacar as fotos, destacar a mobilização popular que a morte do Maradona causou, justamente porque isso mostra por que nós defendemos o futebol. Porque o futebol é adorado pelas massas, é um esporte aí que é de muito interesse da classe trabalhadora. E eu acho que essas imagens, né, esse movimento que teve dos jogadores que foram lá no velório mostra que é um esporte de massas. E a esquerda, com o ataque que faz ao futebol, a esquerda que faz o ataque que faz ao futebol brasileiro especificamente,
mostra assim, que é uma política totalmente impopular. Se você quer, de fato, representar os trabalhadores, se você tem interesse na vida dos trabalhadores, interesse no que o trabalhador gosta e tal, você tem que olhar para o futebol de fato como ele representa, algo aí das massas. Então, as fotos aí ninguém ligou para quarentena, pandemia, todo mundo quis se despedir do Maradona, que é um líder do futebol argentino, né, o representante máximo aí do futebol no país. E aí teve repressão da polícia, porque a gente sabe também que na Argentina tem uma crise social, uma crise econômica profunda. E aí, no momento que a população vai às ruas, ela é recebida com muita repressão. E acho que a única crítica que o Boulos poderia fazer isso é que talvez tenha menos policiais e eles estejam menos equipados, né? Marília, rapidinho para você também já se despede. A gente tem que falar que o Boulos faria isso. Eu tava escutando a rádio hoje de manhã e exatamente a crítica dele ao governo PSDB é que o governo PSDB tirou os equipamentos, desequipou a polícia militar. Quer dizer, nossa, olha, PSDB, você foi um governo horrível, direitista, desequipou a polícia militar, verdadeiros trabalhadores que são os policiais. Essa foi a crítica do Boulos. Bem, exatamente, a gente tem que colocar essa questão da importância do futebol. Eu vou falar rapidamente aqui para depois a gente se despedir. E também colocar a importância do futebol brasileiro, né? O próprio Maradona já falou pro Pelé que ele podia ser bom, mas quem era o rei era o Pelé. E exatamente, a gente tem que destacar isso daí porque no Brasil o pessoal vai lá e chora a morte do Maradona, mas o próprio Pelé eles escracham aí em todas as oportunidades. Então a gente tem que deixar claro que o futebol brasileiro é a grande referência internacional do futebol. E principalmente o futebol do Pelé, que é o grande rei internacional do futebol, é o futebol que é o futebol arte, quer dizer, é o futebol principal aí dos países atrasados. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito orgulho aí do nosso futebol, daquele futebol de negro, de pobre e de gente aí que pode ter seus problemas, mas está aí para representar o Brasil de qualquer jeito. Bem, é isso daí, eu me despeço e até amanhã. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada, companheiro Uriel, que esteve conosco, Pedro. Espero aí que vocês venham mais vezes no nosso estúdio, mas vocês também apresentam programas na Céu TV, não é? O Pedro da Juventude e o Uriel também. E o Juventude que vai ao ar toda quinta-feira às 2h. Isso, 2h. Então, se vocês querem continuar acompanhando o trabalho dos nossos militantes jovens do DF, é só continuar acompanhando aí a Juventude Revolucionária. Nas redes sociais também eles têm um papel aí ativo, sempre com notícias, no Facebook, Instagram. Então, continue acompanhando. E eu agradecer rapidinho o superchat do Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado, companheiro. Esse superchat aí, direto em apoio à nossa juventude. E é isso aí. Muito obrigada, companheiros. Tenham um bom dia. Nós voltamos na segunda-feira. Só para destacar, hoje tem análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Isso, análise internacional, como toda sexta-feira. E amanhã, a análise política da semana, a partir das 11h30 aqui na COTV. Então, continue aí ligadinho. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.